Irmãos e irmãs, mês de setembro, mês dedicado à palavra de Deus, a uma reflexão maior da palavra de Deus na nossa vida. E ele vem sempre, a palavra vem sempre iluminando nossos caminhos. Esse é o objetivo da Bíblia, é iluminar os nossos caminhos para que a gente possa compreender os desígnios de Deus e a gente conseguir a arte de bem viver. E aí nós nos deparamos com, mais uma vez, Jesus, nos dando atitudes, ensinamentos, conselhos práticos para que a gente possa bem viver a nossa vida. Hoje, ele falando sobre o perdão. Somos chamados por Deus a aprender a perdoar, a também aprender a dar o perdão e receber o perdão. E aí a gente pode pensar o perdão em 3 dimensões para que a gente possa bem refletir. A primeira dimensão do perdão, ela se dá no relacionamento. Lembrar que sempre o perdão está ligado a um relacionamento. O primeiro relacionamento é nós e Deus, Deus e nós. Quando erramos, quando nos afastamos do Senhor, nós vamos lá, pedimos, nos arrependemos, pedimos perdão. E não importa o tamanho do pecado, não importa a distância que nós criamos do Senhor, Ele sempre vai nos perdoar se a gente tiver com o coração sincero, arrependido. E é assim que Ele quer que nós sejamos também. E aí vale a pena a gente se questionar diante da nossa vida. Se Deus que é Deus, é capaz sempre de nos perdoar, por que nós somos maiores do que Deus? Queremos ser melhores do que Deus e não podemos dar o perdão a ninguém. Então nós vemos, na própria palavra, é um Deus que tem compaixão, é um Deus que tem misericórdia de nós, e é um Deus que perdoa todas as nossas dívidas, quando a gente suplica para Ele o perdão das nossas ofensas, como nos diz a parábola hoje contada por Jesus. A segunda dimensão do pecado está ligado no nosso relacionamento entre eu e o outro e eu, onde nós realmente, ao viver, nós acabamos com palavras atravessadas, magoando as pessoas ou sendo magoados. E aí o Senhor vai nos advertir também, nós necessitamos fazer essa dinâmica do perdão, colocar em prática o perdão. É fácil? Não é fácil. Não é fácil perdoar. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Se nós temos um objetivo, uma caminhada para se fazer, e a gente quer chegar em tal lugar, em tal objetivo, a gente precisa fazer o quê? A dar passos. E aí nós precisamos compreender que os passos têm que ser dados por nós. E aí a gente vai, a cada passo, a gente vai conquistando o nosso objetivo de conseguir perdoar. Ai, padre, mas eu não consigo esquecer. Eu sempre lembro daquilo. Que bom, é sinal que você tem boa memória, Esquece quem tem problema de memória. Quem não tem, vai sempre lembrar. Mas o perdão não é esquecer, é a gente lembrar, mas aquilo que aconteceu não nos doer mais o nosso coração. E aí muitas vezes a gente não toma esse tipo de atitude e nós vamos caminhando, remoendo aquilo, e aquilo de uma feridinha ela vai se alastrando no nosso coração, e a gente, quando a gente menos espera, a gente passou a vida inteira em função dessa ferida. E aí o Senhor vai nos dizer, e é bonito, na primeira leitura ele vai dizer assim: poxa vida, pensa na morte. O que nós queremos levar no caixão? Rancor? Ódio? Sentimento de vingança? Se nós morrêssemos hoje, o que nós levaríamos? O quanto que a gente viveu? Será que a gente conseguiu perdoar? Ou será que a gente viveu a nossa vida em função de um erro, do outro que cometeu, que me magoou em dado momento da sua vida? Vale um questionamento bem bacana para a gente pensar aí. Nós que sabemos que não somos eternos fisicamente,
o que nós queremos levar para a nossa vida. A terceira dimensão, sendo a primeira eu e Deus, a segunda eu e o outro, a terceira dimensão do perdão está ligado entre eu e eu mesmo. É algo que é difícil, às vezes a gente não consegue compreender, mas como que a gente tem dificuldade também de se perdoar? A gente comete um erro e a gente fica remoendo esse erro milhões de vezes, às vezes a vida inteira, porque a gente não se permite errar, a gente não se permite, fazer coisas que não estão ao nosso alcance, e aí a gente começa a se chicotear, sempre por algo que passou. Quantas vezes, durante as confissões, no confessionário, a gente se depara com pessoas que vêm falando assim: eu já me confessei mais de 10 vezes, mas esse pecado me persegue. Mas você cometeu isso há quanto tempo? Ah, muitos anos atrás. E aí? Mas você cometeu mais? Não, foi só uma vez. Você já pediu perdão? Já, está perdoado, irmão. Mas aí não é a questão do perdão de Deus, É a pessoa não ter se perdoado. Esse é um ponto muito fundamental, que leva tantas pessoas a uma doença, até doenças graves, porque vai corroendo dentro de si esse sentimento de culpa, de incapacidade de se dar o próprio perdão. Hoje nós temos a oportunidade de rever isso na nossa vida. Como que estão os nossos relacionamentos com Deus, com o outro, comigo mesmo? Eu acredito que todo mundo tem como objetivo na vida ser feliz, amar, viver em paz, não é? É isso que a gente quer. A gente vai conquistando, tem os desafios, mas o nosso objetivo é a felicidade. Como ser feliz carregando dentro de nós o peso da culpa, o peso do pecado, porque nós não somos capazes de perdoar e de nos perdoar. Que o Senhor, como sempre, bondoso, compassivo, carinhoso, Ele possa olhar por cada um de nós, nos ajudar a sermos melhores e a colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensina, vivendo a misericórdia, tendo, assim como Ele teve, compaixão de todos e de todos os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.